Você aparar o fio do cabelo, tá disciplinado. Mas por que tá disciplinado? Não, você já tá disciplinado só porque questionou. Você nem vai precisar parar o cabelo. Se pitar a unha, você tá disciplinado. Mas eu só me lembro de mensagens de santificação. Mas, cara, eu não me lembro de uma mensagem sobre amor. Você tá falando exortar uns aos outros em amor. Então, assim, eu não me lembro, cara, de verdade, de uma mensagem sobre amor. Quem não quer cair, não ande em lugar escorregadio, não ande em lugar perigoso. Pra que correr esse risco se a gente tem o corpo de Cristo e podemos lá ser estimulados ao amor, às boas obras, podemos lá ser exortados. Tem gente que gosta, me perdoe a expressão, né? Gosta de ser idiotizada, né? Eles amam isso, eles gostam disso. Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal e está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, seu gostei e compartilhe com mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já faz parte da nossa família de mais de 480 mil inscritos, muito obrigado por você fazer essa programação tudo especial acontecer, até porque esse podcast acontece para você, por você, para mais ninguém, e tudo que nós fazemos aqui tributamos louvores, honras e glórias a Deus. Todas as semanas recebemos a esta mesa convidados especiais. Hoje não é diferente, porque diretamente de Portugal, especificamente da cidade de Montijo, nos estúdios Sângelo Cast, eu tenho a alegria de receber um amigo querido, um pastor, um irmão em Cristo, alguém que tem um depósito extraordinário dos céus para compartilhar com esta geração. Estou falando do pastor Anselmo Fernandes. Pastor Anselmo, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Amém. Obrigado, Fábio. Obrigado mesmo. É um prazer estar aqui com você também, para a gente conversar e compartilhar as experiências e visão, né, do Reino de Deus. Que legal, Fábio. É um prazer mesmo. Conheço o seu trabalho e fico muito feliz de ver a prosperidade de Deus no seu trabalho, Fábio, de coração mesmo. Ver o avanço, o seu desenvolvimento, tudo isso é muito gratificante. Estamos juntos. Amém. Uma alegria poder recebê-lo. Quanto tempo já está em Portugal? 9 anos. Próximo mês completa 9 anos que nós estamos aqui em Portugal. Pastorei uma igreja aqui, está no desafio do pastoreio, exercendo um ministério de forma ativa, sendo uma voz profética nesta nação, não é? Graças a Deus. Fazem pastoreando praticamente os 9 anos. Acho que 8 anos de qualquer coisa, como dizem os portugueses, 8 anos de qualquer coisa. Mas tem sido um tempo maravilhoso de pastoreio. Pergunta que eu vou lhe fazer, ela é até confrontadora, parte muito para o lado introspectivo, até filosófico, mas se faz necessário. Às vezes é mais fácil para nós responder a respeito de outro, né? Sempre é mais fácil falar da vida dos outros. Agora falar de nós mesmos é um pouco desafiador. Mas quem é Anselmo como pessoa, como ser humano? Como é que você se identifica? Cara, eu sou um aluno, alguém que procura ser servo, alguém que procura fazer a obra do Senhor com a minha simplicidade, com o meu modo de ser, com as minhas falhas. Eu sou um eterno aluno, sempre aprendendo, principalmente com os meus pastores, com quem tem mais experiência que eu, com quem passou pelo caminho que eu pretendo passar. Um eterno aluno, digamos assim, um servo de Jesus. Eu gosto muito dessa expressão de muitas pessoas que vêm aqui e se dizem ser servos, né? Geralmente parece que é meio que automático, se torna até clichê você perguntar a um crente, alguém, quem é você no reino? Eu sou um servo, eu sou um servo. Mas parece mais uma linguagem crentez do que necessariamente a pessoa saber o que de fato é servir, o que de fato é ser servo. Na sua perspectiva, o que é ser servo? Cara, Jesus disse, né, quem quer ser o maior, que sirva a todos. Ser servo é ter uma toalha e um balde, né? É estar disposto a lavar os pés dos discípulos de Jesus, usando essa linguagem aqui figurada, estar disposto a ouvir, às vezes mais a ouvir do que falar, estar disposto a qualquer situação
estar disposto a salvar pessoas, se rebaixar, ficar no nível das pessoas, se for o caso, né, se estiver mais elevado, se não, para poder conseguir atingir o coração de alguém, como Jesus fez no capítulo 4 de João, com a mulher samaritana. É o que nós estamos vivendo como imigrantes salvos em Jesus aqui em Portugal, fazendo com que a gente entenda o modo que eles pensam, o jeito que eles vê as coisas, para poder a gente conseguir transmitir a mensagem, que é o que nós de mais valioso carregamos, né? A mensagem do Evangelho. Então serve a isso, cara, na minha perspectiva, procurar se adequar a qualquer situação, mesmo que às vezes nos desfavoreça, mas vai glorificar o nome do Senhor, vai trazer abrangência para o reino de Deus. E todo cristão tem esse chamado para servir, não é? Se não serve para servir, não serve. Seria essa frase que conota uma vida de um verdadeiro cristão? Sim, exatamente. Alguns pastores gostam de usar um pouquinho essa frase, né? Mas pronto, um pouquinho, penso que é perigoso, assim, meio que dizendo às pessoas que se elas não estiverem envolvidas com a obra de Deus de alguma forma, elas não podem estar ali, algo parecido. Se ela for usada do modo certo, né, no contexto certo, eu acredito sim nisso. Nós só servimos quando nós nos colocamos à disposição do reino de Deus. Só servimos quando nos colocamos à disposição para servirmos. Para né? servir o reino de Deus. Mas o grande problema é muitas pessoas compreender que, independentemente do cargo, ele está ali para servir. Tem gente que serve enquanto, vamos usar a escadinha ministerial da Assembleia de Deus, tem gente que serve enquanto diácono, enquanto auxiliar, aspirante ou cooperador. Depois que começa a ser presbítero, ele já quer ser servido. Então, quando chega a ser pastor, ele não entende que a quem mais é dado, mais é cobrado e maior é a responsabilidade no serviço. Ele quer ser servido pelos seus liderados e não servir os seus liderados, não é? Sim. Cara, a Bíblia, quando vai falar das autoridades, por exemplo, lá no original está diáconos, em alguns casos, diáconos. Ou seja, até as autoridades são diáconos, são aqueles que servem, né? Então, desde o altar até a porta ou até mesmo ao estacionamento, cara, todos servem. E na minha perspectiva, nós às vezes exaltamos demais aqueles que fazem uso do altar. Eu penso que nós deveríamos baixar a bola um pouquinho, essa expressão mais popular, porque nós só temos funções diferentes. E eu até tenho dito às pessoas que trabalham conosco, que nós lideramos, olha, vamos evitar, por exemplo, a frase vem aqui, eu vou te dar uma palavra, vou te honrar. Vem aqui, eu vou te dar uma palavra, eu vou te dar uma oportunidade para orar, eu vou te honrar. Eu digo isso a eles, Fábio, porque sem querer nós passamos a mensagem que o púlpito é o lugar da honra, entende? E eu fico pensando assim, a pessoa que serve na diaconia, que serve no estacionamento, ouve uma frase dessa, poxa, então eu não sou honrado, nunca serei, porque eu não tenho esse dom da comunicação, esse dom natural da comunicação, ou ministério, como queiram entender. Então, eu acho que subliminarmente nós passamos essa mensagem, Fábio, quando a gente bate nessa tecla, vem aqui no altar que eu vou te honrar, seja para pregar, seja para orar. Eu entendo que honra tem mais a ver com proteção do que com projeção, digamos assim. Como assim honra tem mais a ver com proteção do que com projeção? De que forma eu consigo perceber, ver a proteção como honra do que a projeção? Porque geralmente eu realmente me sinto honrado, humanamente falando, quando eu sou projetado. Sim. Quando eu tenho reconhecimento daquilo que eu faço. Ser protegido de forma que eu seja escondido, oculto, preservado, eu não vejo como honra. Sim, por exemplo, um dos filhos de Noé chamado Cã, nas antigas mais traduções é Cão, né? A Bíblia diz que pelo fato de ele
ver aquela situação do pai, depois de ter bebido vinho, ele alarmou a situação, não é? Ao invés de proteger. Em 1 Coríntios também a Bíblia diz das mulheres, as mulheres que cobrem a sua cabeça por causa do contexto da época e tal, para não se parecer com uma prostituta da época, elas honram a sua cabeça. A Bíblia também diz ainda em 1 Coríntios sobre os membros, que os membros precisam estar cobertos. Sendo assim, nós estamos honrando os membros, que a expressão bíblica de Paulo aos Coríntios é menos decorosos. É claro, né? Nós sabemos quais são esses membros menos decorosos. Então, eu acho isso, que proteção tem mais, ou melhor, que honra tem mais a ver com proteção do que com projeção, elevar a pessoa, fazer com que a pessoa seja vista. Quando eu estou cuidando de alguém, quando eu estou dando atenção para essa pessoa, e às vezes membros, usando a linguagem figurada, menos decorosos, pessoas que não têm tanta expressão na igreja, no reino. Por quê? A vista das pessoas, é claro, humanamente falando, né? As pessoas não dão essa importância, porque trabalham numa área da igreja que não é muito vista, no café, trabalham na porta, no estacionamento. Quando eu cuido dessas pessoas, dou atenção a essas pessoas, eu estou honrando. Ah, perfeito. Eu entendi essa colocação. Mas a projeção também é uma forma de honrar, né? Vamos lá, uma pessoa que exerce um serviço no ministério, é voluntário, é dedicado, é esforçado, é submisso à autoridade espiritual que está sobre ele. E ele tem um chamado além do serviço, do voluntariado específico de cuidar de um estacionamento, de estar numa portaria. Ele tem um chamado para o púlpito. Reconhecer este chamado e projetá-lo a viver este chamado também é honrá-lo. Sim, eu acredito que é consequência. Acho que a projeção é consequência, como em tudo na vida, né? A gente faz bem feito e as coisas, elas acontecem naturalmente. Mas eu acho que a intenção nossa deve ser mesmo o cuidado. O cuidado. E o demais eu penso que é consequência, Fábio. Sim, vai chegar, né? Vai chegar. Vai chegar. E pronto, sem se importar com isso, porque senão isso, a mesma coisa que é para ser para o nosso bem, acaba sendo para o nosso mal, quando nós damos mais valor do que necessário, né? Acho que a dose aí exagerada que é perigosa, quando a gente começa a dar muita importância para a honra. Em alguns casos até, Fábio, algumas pessoas exigem honra. Isso realmente ultrapassa todos os limites, né? Quando se exige honra, quando, enfim, vê a honra como uma obrigatoriedade para si, cara, e a honra tem que partir de um coração que sente em fazer isso, da voluntariedade, e não você achar que é merecedor daquilo. Quando isso ocorre, a pessoa deixa de servir pelo serviço, ela passa a servir para conquistar, para ter, para obter, para ser visto. E quando ela não é vista, quando ela não é lembrada, quando não vem a projeção em forma de recompensa do seu serviço, ela acaba se frustrando, se decepcionando e até inflamando outras pessoas contra o ministério e contra o pastor. Isso ocorre muito, não é? Isso é muito perigoso, né, cara? Então, eu acho que para evitar tudo isso, Fábio, o que a gente tem que fazer é conhecer a nossa missão. Conhecer a nossa missão, para que Deus nos chamou, não estarmos equivocados quanto aquilo que realmente precisamos fazer, quem somos em Deus, né? Porque às vezes nós colocamos um rótulo em nós mesmos que Deus não nos deu. Nós precisamos entender qual é o nosso chamado. Somos servos. Partindo bem do início aqui da nossa conversa, se a gente entender que nós somos servos, eu acho que todos esses problemas eles acabam assim, porque a gente não vai esperar glória humana, entende? Essa semana ainda eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, falei, puxa, ser pastor é uma tão grande responsabilidade, não é, amor? Assim, a gente tem que atender todas as chamadas, tem que responder todos os WhatsApps, é uma responsabilidade muito grande. Eu estava falando para ela, olha, se Deus nos chamasse para estar auxiliando um pastor só, meu Deus, seria tão grande honra, tanto quanto a honra que temos de estar titularmente numa igreja pastoreando. Então, eu acho que nós não devemos nos
preocupar tanto com o rótulo, porque há uma dificuldade das pessoas de não ser titular, digamos assim, não sei se é bem essa a expressão, sabe? De não ser o protagonista. Há uma necessidade das pessoas de protagonizar, enfim, de estar na frente, mas, cara, nós fazemos parte da grande comissão, e não importa onde a gente esteja, só pelo fato de nós fazermos parte, isso já é glorioso demais, cara. Glorioso demais, meu Deus. É glorioso ser participante de um reino vencedor, né? Agora, a gente precisava, para que não haja competição, para que não haja essa questão de um ser maior que o outro, compreender que no reino todos nós somos servos e Jesus, ele é o Senhor. Amém. Pronto, acabou, né? Amém. Mas, em contrapartida, enquanto existe aqueles que servem apenas para ser recompensado, para serem honrados, servem com interesse e não por voluntariedade, existem também líderes de ponta que não conseguem honrar e projetar os seus. Preservar, cuidar, também é uma forma de honra. Mas também, quando você percebe que há talento, há dom, há chamada, projetar é uma forma de honrar. Mas tem alguns que parece que tem medo de projetar, de levá-lo à projeção. Não sei se tem medo de perder o cargo, de perder o lugar, de alguém ser mais elogiado, porque existem alguns líderes narcisistas, né? Uhum. Sim, como eu disse, a gente não pode buscar honra, mas também aqueles que podem... Pronto, substituindo a palavra, a gente não pode buscar reconhecimento, mas aqueles que podem gerar conhecimento precisam fazer isso, né? Isso a Bíblia tem mensagem para os dois lados, para a gente não buscar honra, mas também quem pode reconhecer tem que fazer isso, né? Isso é um princípio básico. E, infelizmente, claro, existe esse tipo de liderança que parece que tem receio, né? Tem medo que a pessoa apareça mais que ela, que a pessoa pregue mais que ela, enfim. Mas o bom líder, ele não vai ter receio disso, não é? A verdade é que, eu até falei outro dia atrás aos nossos irmãos, o liderado, ele nunca vai ser maior do que o seu líder. Ele pode fazer coisas maiores que o seu líder, mas ele nunca será maior do que o seu líder. Jesus disse isso, né? Vocês farão coisas maiores do que essas. Então, é possível. Por exemplo, meu pastor esteve aqui e o meu pastor é um cara sensacional. Eu tenho falado para você dele, né? Sim. E ele não tem problema nenhum de que as pessoas cresçam, desenvolvam, que as igrejas locais sejam até mesmo estejam mais cheias do que a sede. Ele não tem problema com isso. É um cara bem resolvido, mas nenhum dos seus liderados serão maior do que ele, entende? Jesus disse isso. Jesus disse, eu não me lembro agora o texto, mas Jesus disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Nessas palavras, sim, Jesus disse: aquele que é enviado não é maior do que aquele que lhe enviou. Ou seja, nós sempre vamos estar ligados aos nossos líderes por uma linha de respeito, de admiração. Eu penso dessa maneira. Não, e o seu líder, esse que te fez, de certa forma, né? Esse que te discipulou, te gerou, exatamente, tornou quem você é hoje, ele pode estar velho, com Alzheimer, ele pode estar mesmo até morto, mas, enfim, ele sempre será maior, porque, querendo ou não, ele foi o arco que lançou essa flecha, não é? É o caso de nós, todos nós, filhos. Os nossos pais podem não saber tanto quanto nós, mas o respeito que a gente tem por eles, isso é eterno. Eu acho que essa é a mentalidade que a minha geração precisa carregar consigo, sabe? São os nossos pais, né? São os nossos pais. Eli estava avançado em idade, velho, tinha perdido a visão física, a visão espiritual, mas Samuel, quando ouve a voz de Deus, foi até Eli achando que era o Eli que estava lhe chamando. Precisou da orientação de Eli para falar: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento, na minha opinião, foi o maior entre os apóstolos, mas o presidente da igreja foi o apóstolo Pedro, né? Sim, então, sim. O líder da igreja primitiva foi o apóstolo Pedro, e Paulo precisou do aval de Pedro para entrar como apóstolo
na igreja, né? Por isso Sim. que houve até discussão entre eles. Sim, precisou ser apresentado por Barnabé, não é? Isso. Precisou ser apresentado por Barnabé, tinha um vasto conhecimento, com todo o gabarito, mas mesmo assim precisou ficar um tempo de stand-by, precisou ficar um tempo lá aprendendo, sendo discipulado. Então, esse tempo é necessário e os nossos líderes, os nossos mentores serão sempre maiores. Eu penso assim, Fábio, eu tenho aprendido isso, eu tive muito bons pastores, você conheceu alguns deles, né? Pastor José Alves, nosso presidente, pastores locais também. O meu pai é pastor, o meu avô também foi pastor, agora já dorme no Senhor. Mas eu tenho muita consideração. Claro que em alguns momentos da nossa vida, né, a gente acaba por... Eu surgi com o Facebook, conforme eu já te falei fora aqui do estúdio, surgi com o Facebook e aquele Facebook era uma tentação terrível, né? E induzia a gente a falar o que pensava e tal. Mas na oportunidade que eu tive de voltar para o Brasil, Fábio, eu fiz o seguinte com alguns dos pastores, eu pedi perdão a eles por esse tempo. Paulo disse a Timóteo, foge dos... Deixa eu ver se eu lembro... Paulo disse a Timóteo, foge dos prazeres da mocidade. É algo assim, não é? Fuja das paixões infames. Fuja das paixões e também das questões mocidade. loucas, alguma coisa assim, né? Exato. Essas questões loucas é exatamente o contexto desse versículo, fuja das paixões da mocidade. E a gente pensa que essas paixões da mocidade são com relação a hormonal, com relação à parte sexual, mas não é. Essa parte é referente ao desejo que o jovem tem, a ânsia que o jovem tem de querer estar sempre certo, levantar polêmicas e tal. Claro, não estou falando de você, esse é o seu trabalho. Eu não quero levantar polêmica. Eu não levanto polêmica, não. Geralmente são os convidados. São os convidados, você só provoca eles, né? Eu só vou conduzindo aquilo que ele quer falar, né? Mas tem alguns jovens, pronto, eu já fui assim, acho que todo jovem é assim. Ele quer saber mais do que o seu pai, ele quer saber, não é? Sim. Ele olha pro seu pai e diz, meu pai é um quadrado, meu pai não sabe mandar um e-mail, meu pai, entendeu? O jovem, ele chega numa certa fase, já na adolescência, pronto, o pai quer beijar ele na despedida ali, quando ele entra pra sala de aula, não, pai, tem vergonha, já vai mudando a questão. Mas Paulo disse a Timóteo, fuja dos prazeres da mocidade, acho mais ou menos assim, parafraseando. E o contexto é exatamente esse, né? Fuja dos debates que mais trazem contenda do que edificação, fuja dessas coisas. Então a gente vê algumas músicas, né? E eu sempre me levanto em defesa, se é que a igreja precisa que alguém a defenda, né? Penso que não, Jesus próprio é o noivo, ele a defende, mas assim, é que é a nossa família, né, cara? Você também, você é um cara que eu vejo sempre defendendo a igreja, a nossa família espiritual. Não tem como, né, cara, deixar pessoas falar da nossa família e a gente ficar calado. Eu até fico, quando eu consigo eu fico, mas eu fico muito incomodado com isso. Da minha família, eu posso falar mal, Exato. porque eu faço parte dela. Agora, é inaceitável alguém que não faz parte da minha família querer meter o bedelho, ou alguém que já fez parte e agora tá do lado de fora e fica criticando. Não, sim, deixa que aqui a gente se resolve. Aqui a gente expõe, a gente critica, aqui dentro tem profeta. Não precisa de loucos, de moralistas do lado de fora querendo nos dar lição de moral. Sim. E aqui dentro nós temos um Deus que nos corrige, nos mostra o caminho, e Deus também levanta os seus, né, para nos corrigir, nos orientar e nos direcionar. Tem isso, né? Sim, sim. Paulo disse aos Coríntios, no capítulo 6, né, porventura não tendes sábios entre vós, porque eles estavam pegando as coisas de dentro da igreja e lavando as roupas sujas lá fora, né? As questões eram julgadas pelos juízes da cidade de Corinto. Então, assim, entre nós a gente se resolve. E a gente tem que resolver mesmo, né? Lavar as roupas sujas, admoestar uns aos outros, conforme diz Hebreus 10, 24. Para isso que nós fomos chamados, para isso que nós congregamos, para nos admoestar uns aos outros. Ou seja, admoestar, em outras traduções diz exortar uns aos outros, né? E a palavra exortar quer dizer, no original, chamar para o seu lado. Alguém pensa que exortar né? Esse aí tem o dom da exortação. Cajadada, né? Tem o dom da exortação. Mas exortar é chamar para o seu lado.
segundo está no original. Então, isso é congregar e é necessário fazer isso. E claro, com humildade, com respeito, usando as palavras certas, no tempo certo. Tudo isso faz muita diferença. Não é só chegar lá e querer cumprir isso sem nenhum critério, né? Querer impor. Querer impor. A Bíblia diz, exortemos uns aos outros, vem aqui, eu vou fazer o que a Bíblia está dizendo. Tem o seu jeito, tem a sua forma, tem o seu tempo, tem a sua posição. Eu não posso falar coisa para o meu pastor Hudson, eu sei. Eu conheço o meu lugar, entende? Eu conheço o meu lugar, eu sei onde eu devo estar. Eu sei a quem eu devo exortar, dirigir uma palavra. Talvez seja uma palavra de alinhamento. Imagine eu falar com o meu pastor Hudson, trazer uma palavra de alinhamento para ele. Ele que tem que fazer isso comigo. Então, temos que fazer, mas tudo tem o seu modo, a sua forma. Está tudo na Bíblia, né? E é interessante que a Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros em amor. Em amor. Pronto. Perfeito. Pronto. O grande problema é que as pessoas querem exortar, né? Mesmo que a palavra exortar é admoestar, trazer para perto. Mas vamos lá. Alguns querem corrigir, que também a Bíblia orienta a correção, mas querem corrigir, querem repreender sem amor. Aí não dá, meu irmão. Aí não. Tem que ter um óleo, tem que ter um lubrificante, não é não? Exatamente. Senão machuca. Oh, meu Deus, tem que chegar devagar, tem que dar uma esquentadinha, né? Tem. É que hoje não tem mertiolate, né, que ardia, mas tem que passar alguma coisa que de alguma forma amenize a dor. Sim, né? sim. Que amenize a dor. Mas você, na época do Facebook, gostava de debate? Rapaz, eu colocava tudo que eu pensava, eu colocava, cara. Sobre quais temas tu gostava de debater assim? Oh, meu Deus do céu. Na época... Mas só falando sobre isso que você estava dizendo, sobre o amor e tal. Quando eu era criança, pronto, nasci no berço cristão, né? Não nasci na igreja, nasci no hospital. Mas assim, nasci no berço cristão e, cara, vou te dizer uma coisa, hein? Ó, me perdoe aí os que pregavam na época, não estou falando de vocês, vou falar de mim. Talvez eu entendi mal, mas eu só me lembro de mensagens de santificação. Não que isso seja ruim, isso é bom e necessário, claro. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A gente não precisa falar sobre santificação. Mas, cara, eu não me lembro de uma mensagem sobre amor. Você está falando exortar uns aos outros em amor. Então, assim, eu não me lembro, cara, de verdade, de uma mensagem sobre amor. O problema talvez esteja em mim, até porque eu sou muito esquecido mesmo. E talvez era o que eu precisava, né? Santificação. Talvez por isso fixou aqui na minha memória. Mas é assim, cara. Tem que fazer, tem que vigiar, e tem mesmo, tudo isso está tudo certo. Tem que orar, você e tal. Cuidado isso, cuidado daquilo. Não pisa aqui, não fala isso. Não pode. Regras e regras e tal. Por que não pode? Exato. Não, porque não pode. Pronto. Não pode, ponto final. Ordem dada tinha que ser ordem obedecida, né? Sem uma justificativa, sem um porquê. Porém, o amor vem antes, né, cara? Aí que tá a questão. A gente se santifica por amor, né? Então, e quando alguém decidia falar sobre amor, parece que era assim, o cara é muito light, o cara é muito... muito porta larga. Se fosse hoje, diria o cara é muito... da igreja da parede preta, né? Church. Muito church. Prega muito sobre o amor. Mas, cara, o amor... É aquela figura da tenda da congregação, né? Primeiro começa com o quê? Qual é o elemento lá? Na entrada já, o altar do incenso. O altar do incenso, apesar de ser uma cena até horrorosa, literalmente, né? Sangue e tal, tá falando do amor, né, cara? Do amor de Cristo. Deus deu o seu único filho para morrer por nós. Então, ela já, a tenda da congregação já tem essa primeira imagem, que é o amor. Depois vem a pia de bronze, né, cara? Que representa a santificação. Mas parece que há uma inversão, né? Isso é um perigo, no meu ponto de vista. Porque parece que o que você faz te leva a ser salvo. E é meio que salvação pelas obras, né? Isso é um perigo, no meu ponto de vista. E não, nós amamos a Jesus, e porque nós amamos a Jesus, nós nos santificamos. Porque nós amamos a Jesus, nós cuidamos do nosso casamento. Porque nós amamos a Jesus, nós cuidamos bem das nossas filhas, né? No meu caso, eu tenho 4 filhas, só filhas. Porque nós amamos a Jesus, nós o servimos. Então, nós renunciamos, negando-nos a nós mesmos. Né?
A fonte de tudo é o amor. Tudo emana do amor, inclusive a santificação. Então, cara, acho que a gente... E é isso que eu tenho batido na tecla e falado na nossa igreja, e os nossos irmãos, consequentemente, falado sobre amor, comunhão, porque a partir daí tudo flui. Eu compreendo a sua fala e concordo contigo, mas eu também busco compreender os nossos pais dessa época, porque era mais uma questão cultural. Eles viviam sobre vou usar essa expressão aqui, mas não de forma pejorativa, eles viviam sobre uma ditadura paterna, e a paternidade que eles tinham passava dessa forma para eles. Uhum. A educação era, não, você tem que obedecer, mas por que eu preciso obedecer? Não tinha nem o porquê, porque senão já era um tapa na boca, não é? Uhum. Ou seja, enquanto os adultos estiverem falando, você não fala. Então, tinha essa ditadura em que você tinha que obedecer em silêncio, ainda que você discordasse daquilo que era imposto para você. E, em contrapartida, também foi levado para a igreja, principalmente a Assembleia de Deus. Sim, que teve... Porque eles viviam no social, você está dizendo, refletia no cultural, refletia no ministerial. Espiritual. Principalmente a ascensão da Assembleia de Deus, que, se não me falha a memória, talvez eu esteja pecando aqui, que foi na era da ditadura militar. Muitos militares começaram a fazer parte da igreja, e eu acredito até que essa questão dos usos e costumes, uhum, de não usar a barba, de não ter barba, de o corte de cabelo ser mais social, herdamos praticamente dessa era da ditadura, sim, militar. Não era porque existia uma obrigação bíblica, uma doutrina bíblica dizendo, você não pode tirar a barba, entendeu? Porque não podia barba, mas podia bigode, uhum, entende? Então é igual os militares, né? Não podia barba, mas podia, uhum, o bigode. Os coronéis tinham o bigode. Então, assim, e no militar era sim senhor e não senhor. Sim. E isso foi levado para a igreja. Os pastores, eles são ainda, mas era uma autoridade máxima, meio que como uma ditadura. Uhum. Era uma ordem dada que tinha que ser obedecida sem direito a questionamento. Se cortar o cabelo, se aparar o fio do cabelo, está disciplinado. Mas por que está disciplinado? Não, você já está disciplinado só porque questionou. Uhum. Você nem vai precisar parar o cabelo. Se pintar a unha, você está disciplinado. Uhum. Não, mas por que tá... Não, você não pintou a unha não, né? Só por questionar, você já está disciplinado, né? Então, era mais ou menos assim. Eu acho que a gente herdou essa cultura, e trabalhar para nos levar a um equilíbrio, a uma maturidade cristã, foi desafiador. Foi muito desafiador. Então, eu entendi o seu contexto, da sua fala, mas foi algo herdado de uma cultura familiar, talvez algo herdado de uma ditadura militar que foi para a igreja, mas em certo tempo deu certo, né? As pregações eram, não pode, tal, era tudo imposto e tal, não sei o quê, mas não tinha aquela explicação. Não pode porque o nosso amor a Cristo exige de nós renúncia. Uhum. O nosso amor a Cristo deve exigir de nós o negar a nós mesmos. Se você ama a Cristo mesmo, o que é Ele cobrar de você que você não pinte a sua unha? Uhum. É totalmente diferente, né, do que não pode, né? Se você ama Cristo mesmo, o que é exigir de você que você não deixe a sua barba crescer? Então, é algo diferente. E aí eu tento entender a cultura que nós viemos dos nossos pais, o porquê eles não priorizavam o amor e sim a questão daquilo que é imposto, né? Sim. E vamos falar a verdade, né? Isso foi bom, né, cara? Assim, isso nos livrou de muita coisa terrível, não é? Então, eu louvo muito a Deus por esse tempo, porque, poxa vida, hoje eu olho para trás e percebo que era um cuidado. Claro, houve excessos, hoje ainda há, sempre haverá excessos, mas, cara, foi um tempo bom. E a gente foi treinado assim a obedecer, mesmo sem ter a resposta. Aliás, o próprio Deus no deserto, não é, Fábio? Deus disse lá, não como carne de porco, por exemplo, na lei, né? Hoje a gente sabe o porquê, porque se não for com higiene, o porco... Aqui em Portugal o porco é uma maravilha, muito bem tratado. Melhor a carne aqui de porco daqui do que do Brasil. Mas na época, sem higiene, sem nada e tal. Então Deus determinou isso, não explicou, mas pronto, o povo obedeceu. E foi bom, né? No nosso tempo também, obedecer.
E é bom obedecer, né? É bom, cara. É Exato. bom Ninguém obedecer, perde né? por obedecer. Ninguém perde. Cara, o pai pode estar falando a coisa mais absurda, mas ele nunca vai falar algo que prejudique o seu filho, não é? E assim, essa questão de uso e costume, ela é interessante porque até hoje, eu não sei aqui em Portugal, mas no Brasil ainda tem igrejas que se mantêm nessa doutrina mais rígida do uso e costume, de não pode, não pode, não pode. E aí agora tem gente que vai pregar e critica as igrejas de parede preta. Sua igreja lá é parede preta? É, parede preta, rapaz. Tem luzes. Só agora que não é a parede do altar, porque caiu. Caiu com essa Caiu, tempestade aí. Aí levantaram o pladu e agora tá branca. Mas Tem vão luzes voltar, e tal. vão pintar de preto de novo. Você prega de tênis no altar. Prega, tem um pastor que criticou isso, né? Uhum. Parede preta, pregadores e pastores que ficam pregando de tênis no altar. Porque ainda tem essa aversão sobre as igrejas de parede preta, os pastores modernos de tênis no altar, alguns usando baby look, né? Claro que tem uns excessos, demais, né? Que tem uns excessos, né? Mostrando seus bíceps, tríceps com a tatuagem. E aí? Você quer me provocar, né? Cara, não, aí tem algumas coisas que exagera-se, né? Mas, pronto, eu acho que a igreja para tudo quanto é estilo, não é? Igreja de parede preta, igreja de parede branca, igreja que canta-se rap, gosta-se do rap. O importante tá falando de Jesus, não é? A igreja de pessoas de mais idade, há igrejas de brasileiros, a igreja de portugueses, a igreja de majoritariamente a igreja de arco-íris. O importante é estar falando de Jesus, né? Não, aí não, né? Aí você tá me provocando, né, cara? Não, porque tem. O importante não é falar de Jesus? Não, tem a igreja do arco-íris lá, né? A igreja inclusiva, a igreja do amor, né? Que devemos amar todos. Estão citando até o texto lá, não lembro, eu acho que é de Coríntios, que diz que ficaram de fora, né? Os afeminados, dizendo que, como que é? Ficaram de fora do reino, né? Ficaram de fora do reino, né? Do reino, serão salvos, mas não vão reinar, né? Complicado isso, né? Mas tem igreja para tudo, como o senhor disse aí, né? Por exemplo, porque nesse versículo diz, ficarão de fora os sodomitas, os idólatras. Então, os idólatras também, né? Do reino, mas serão salvos. Os sodomitas ficarão de fora do reino, mas serão salvos. Lá, se entra um, entra todos, não é? Os adúlteros. Pois é, então ninguém mais. Então o inferno não existe. Aliás, tem um versículo aqui. Posso ler? Pode, fica à vontade. Meu podcast é bíblico. Aí, boa. É aqui, deixa eu ver se eu acho o versículo que está em Apocalipse 21. Porque ali em 1 Coríntios diz... ficaram de fora todo esse pessoal e tal, afeminados, idólatras, homicidas. 1 Coríntios ou Romanos 1? Rapaz. A partir do versículo 26. Talvez esteja nos dois. Em Coríntios também tem um. Nos dois lugares, sim, verdade. Mas assim, olha esse versículo do Apocalipse. Sim. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, basicamente parecido, né? Sim. Com o texto de... 1 Coríntios 6, a partir do versículo número 9. Basicamente parecido. Os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras, que estão aí também nessa classe. E a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo. Opa, aí já não é fora do reino, aí é dentro mesmo do inferno, em outras palavras, né? E enxofre, o que é a segunda morte. Olha aqui, 1 Coríntios 6, 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, foi, agora não é mais. Agora, se continua sendo, fica fora do reino. Amém. E como a Bíblia explica a própria Bíblia, o texto de Apocalipse, no mínimo, eles serão
desaparecerão, né? Se não ficaram no reino, não serão salvos porque serão lançados. Isso. Corrobora com Coríntios, né? Eu não consigo ver. Mas pronto, essa é uma ideia que procuram achar pretexto para continuar mantendo, não é? Mas muito complicado. Mas tem todo tipo de igreja, né? Sim. Hoje, né? Sim. E cada um... Mas qual é a igreja de Jesus? A igreja de Jesus é aquela que fala dele, né? Aquela igreja que prega a graça por meio da fé. É isso que nós não devemos deixar de pregar, cara. Eu penso assim. Mas tem a hipergraça também, né? Essa chamada de hipergraça, igreja que tem essa... Ela se enquadra nessa perspectiva de igreja inclusiva. Deixa eu abordar um tema contigo aqui. Essa igreja que é inclusiva, que tudo pode, que, por exemplo, separa reino de Deus com salvação. Olha, você pode ser salvo sendo homossexual, você pode ser salvo sendo adúltero, você apenas não vai reinar com Cristo. Dentro de uma perspectiva bíblica, membros que fazem parte dessa igreja e vivem de forma errada, sendo enganadas, ainda assim eles serão salvos? Ou eles estão fazendo parte de uma igreja que vai levá-los ao inferno? Cara, você é terrível, né? Não sou, varão. Mas tá certo. É só uma perspectiva do pastor Anselmo. Cara, tem gente que gosta, me perdoe a expressão, né? Gosta de ser idiotizada, né? Eles amam isso, eles gostam disso. A Bíblia diz que nos últimos dias amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências. Ou seja, não são os falsos mestres, falsos doutores que vão perseguir essas pessoas, que vão atrás dessas pessoas. Vem aqui, eu vou te subjugar, eu vou te segurar, eu vou te escravizar. Não, são as pessoas que dizem, eu quero ser escravizado, eu quero ser subjugado. Por favor, é o que a Bíblia diz, né? Nos últimos dias amontoarão para si, colocarão sobre si, chamarão para si, em outras palavras. Então, as pessoas realmente têm a liberdade, cara, de pedir a Deus sabedoria para escolher a igreja de Jesus, para escolher um pastor que os pastoreie com inteligência e com sabedoria. Porque está escrito em Tiago, não está? Quem não tem sabedoria, peça que Deus dá. Então, as pessoas, no fundo, elas sabem que estão sendo extorquidas. No fundo, elas sabem que estão sendo iludidas. No fundo, elas sabem. De alguma forma, a própria consciência, como tribunal da alma, está alertando ela que está errado, que ela está sendo enganada. Está enganando a si mesmo, né? Sim, absolutamente. Eu penso dessa forma. Há pastores de Deus, há homens de Deus, há homens sérios. Pronto, o mal sempre vai haver, o escândalo sempre vai haver. E se não houvesse, estaria alguma coisa estranha, né? Porque Jesus disse que haveria, então... Se não houver, a gente tem que duvidar das palavras de Jesus, né? Então, tem que haver essas coisas. Jesus nos precaveu, nos avisou que essas coisas haveriam. Mas está escrito lá em Jeremias 3,15, eu acho, que Deus, em tempos de reis, Deus fez uma promessa. Eu vos darei pastores que vos pastoreiem com inteligência e com sabedoria. Os falsos não anulam a existência dos verdadeiros. Jamais, né, cara? Então, assim... o meu pensamento, Fábio, se você percebe que está debaixo de uma liderança que não pastoreia com inteligência e com sabedoria, simples, sai. Mas eu não consigo ver se ele pastoreia com inteligência, com sabedoria. Peça sabedoria a Deus, que Deus dá sabedoria. Então, assim, Deus mostra pra gente quem é o nosso líder. Deus mostra, você crê nisso? Que Deus mostra pra gente? O que foi que Jesus disse para Pedro? Pedro, os homens dizem isso, mas quem tu dizes que eu sou? Aí Pedro disse o quê? Tu és o Cristo. Filho do Deus vivo. Aí Jesus lhe respondeu, ou disse uma réplica da seguinte maneira: não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o nosso Pai que está nos céus. Então Deus revelou para Pedro quem era Jesus. E Deus pode revelar para a gente quem é o nosso líder. Deus pode revelar quem é o pastor, o qual nós estamos nos colocando debaixo das mãos dessa pessoa. Quando nós queremos, né? Quando nós queremos. Quando nós queremos. Porque tem gente que não quer mais saber de igreja. Tem gente que não quer saber mais de pastores. Seja por uma frustração, por uma decepção, ou simplesmente
por se decepcionar e se frustrar consigo mesmo. Tem aqueles que se decepcionam com outrem, com a liderança, porque foi participante de uma igreja em que o líder era um lobo ao invés de pastor, e tem aqueles que não conseguem viver uma vida certa, correta, e aí, em detrimento de seus erros, ele fica culpando igrejas, pastores, erros e escândalos, e se tornam desigrejados, não é? Uhum. Tem esses. Sim. Não sei se aqui em Portugal tem bastante, mas no Brasil Tem o os termos índice é aí, né? alarmante. Desigrejados, destemplados, são termos diferentes. Eu, particularmente, não sei bem aí qual é a diferença, mas existe sim. Só que assim, ao mesmo tempo que eu digo, se você percebeu que a pessoa não lidera, não pastoreia com inteligência e sabedoria, sai porque você está sendo enganado, está sendo subjugado, iludido, sei lá o quê. Agora, se a pessoa for um homem de Deus, for alguém que pastoreia com inteligência e sabedoria, e você está rejeitando, certamente essa pessoa vai prestar conta a Deus, né? Por quê? Porque pastores são presentes de Deus à igreja, né? Esse verbo dar nos dá a entender isso, não dá? Eis que vos darei, pastores. Pastores são presentes de Deus, cara. Imagine se rejeitar o presente de alguém. Alguém chega aqui, amanhã eu faço aniversário também, dia 14 de fevereiro. Alguém me dá um presente, eu rejeito. Que chato, né? Imagine fazer isso com o próprio Deus. Deus prometeu pastores, Deus prometeu presentes como pastores às pessoas. Isso, a promessa, Jeremias 3,15. Em Efésios 4,11, a promessa se cumpriu. O que diz lá? E ele mesmo deu, o verbo dar volta, né? E ele mesmo deu uns para, lá estão os 5 ministérios, e entre os 5 ministérios, pastores. Então, nós precisamos de sabedoria para viver espiritualmente, não só espiritualmente, socialmente. Nós precisamos de sabedoria para rejeitar o que precisa ser rejeitado e abraçar o que precisa ser abraçado. Pastores, como presentes de Deus, precisam ser abraçados. Agora, a gente precisa entender o que é pastor como presente de Deus, né? Eu sei que existe, na minha visão, existe mais pastores como presentes de Deus do que picaretas, do que bandidos. Mas existem muitos bandidos também travestidos de pastores. Existem lobos que querem a lã das ovelhas. Existem canalhas que são objetos de escândalos e envergonha a igreja, envergonha o reino e envergonha o evangelho de Jesus Cristo. E talvez por isso há esse índice alarmante de desigrejado, porque algumas pessoas não honraram o Cristo, não honraram o evangelho e não honraram o sublime ministério de ser pastor. Uhum. No Brasil, se não me falha a memória, os últimos dados eram de aproximadamente 15 milhões de pessoas que se declaram como desigrejadas. E é claro, dentre esses desigrejados, existem pessoas adoecidas, doentes, existem pessoas que eu até considero como pessoas que se apostataram da fé mesmo. Uhum. Essas pessoas, elas decidiram, amando o presente século, como Demas, acabou abandonando a fé, abandonando a igreja, abandonando o Cristo e se tornou inimigo da cruz de Cristo, porque agora ninguém mais presta, né? Pastor não presta, igreja não presta. Aí ele fica dizendo que todo pastor é ladrão. E um dia esteve no meio de nós, mas nunca era nossos. Essas pessoas hoje vivem destilando ódio na internet, colocando os membros contra a igreja, contra pastores, porque em algum momento ele teve uma experiência com alguém ruim, com um líder ruim, com um lobo travestido de ovelha e acabou se decepcionando. Mas, em contrapartida, no meio desse índice, existem pessoas que não se desigrejaram, não fizeram uma ruptura com a igreja, apenas estão destemplados, uma frustração, uma decepção, foi ferido ali, mas continua amando a igreja, continua se sentindo participante da igreja, participa de cultos online, quando tem oportunidade acaba devolvendo o dízimo, oferta, só está procurando um pastor que não vai feri-lo novamente, não vai machucá-lo novamente, vai ser alguém mesmo que foi dado como presente por Deus para pastoreá-lo, né? É muito triste, né? E a gente sente por essas pessoas, porque realmente não tem como ignorar e dizer que é bobagem, besteira, esses sentimentos das pessoas que foram iludidas por alguém, foram tratadas mal por alguém que se dizia pastor, né? Mas elas precisam
voltar o olhar para a Bíblia, né? E a Bíblia vai apresentar Cristo. Elas precisam continuar confiando em pessoas, porque a vida é assim. A vida é assim. Nós precisamos confiar em pessoas sempre. Alguém se decepcionou com o patrão, nunca mais vou trabalhar na minha vida. Não. É verdade. A pessoa tem que confiar de novo, tem que abrir o seu coração. Ela vai ter mais cuidado. Então, se a gente faz assim em tudo na vida, não é, Fábio? Por que a gente não faz isso no ministério, na obra de Deus, no reino? Por que para o reino? Não, é uma vez só. Se na vida secular a gente sempre dá outra chance. A não ser... Só não vamos dar outra chance quando tivermos morrido mesmo. Então, poxa, são coisas tão sublimes, presentes de Deus, como nós temos falado aqui. A homens de Deus, a gente entende esse sentimento de muitas pessoas frustradas, mas esse veneno do outro não pode estar nela. Não tem nada a ver com essas pessoas. Elas precisam entender que o problema daquele não pode ser o problema dessa pessoa. Todos nós somos falhos, mas Deus dá sinais. Deus dá sinais às pessoas. O problema é que as pessoas ignoram os sinais, Fábio. Elas ignoram os sinais. O cara é incoerente. Como eu disse, todos nós somos falhos. Meu Deus do céu. A minha igreja sabe das minhas falhas. E eu faço questão de mostrar a minha humanidade. Claro, nem sempre, né? Nem sempre assim, porque, veja, o líder, ele tem que ser humano, mas, poxa, ele não pode estar pior do que os outros, né? Senão, pô, o pastor tá pior do que eu, aí não, né? Humano, não carnal, né? Então, eu faço questão de mostrar a minha humanidade, mas tem coisas que não é uma simples falha, é mesmo um desvio de conduta, é algo mesmo moral. E Deus dá sinais, Deus faz as pessoas perceberem. O problema é que as pessoas querem que Deus diga assim, né? Assim diz o Senhor, como por meio de uma profecia. Não fique aí, não congregue aí. Aliás, esse é o meio que a gente precisa ter mais discernimento para poder seguir adiante, né? Não é fácil, porque tem muita coisa da carne, do diabo, enfim. Mas Deus dá sinais, cara. Incoerência, uma vida dúbia, sabe? Um caráter deformado. Deus dá sinais. Ninguém naquele dia, eu penso que vai ter a justificativa. Eu não soube. Deus mostra. Assim como eu sou para Pedro, Deus continua nos dizendo para que venhamos pedir sabedoria, que Deus vai dar e tal, para abraçar mesmo esses presentes de Deus. Eu acredito também. Mas é errado ser crente em casa, pastor? Cara, Hebreus 10, 24 diz, não deixem de congregar, não é? Cara... Não deixe de congregar, está falando o quê? Não deixar de frequentar o templo? Ou está falando que em casa eu também posso fazer o meu culto, me congregar com a minha família? Porque acaba sendo uma forma de congregar. Eu reunir com a família, cantar louvores. A Bíblia diz o quê? Para nós, quando nos reunirmos, um tem salmo, outro tem louvor, outro tem cântico, tem palavra, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é louvável. Se há alguma fama nisso pensai. Qual é esse sentido de congregar? Em casa eu não posso me reunir com a minha família, com devocionais diários, e com a minha família eu estar congregando? Eu não sou o sacerdote do meu lar? Não sou o pastor da minha casa, de alguma forma? De alguma forma, né, cara? Tem que ser. Eu preciso estar dentro de uma comunidade, ser pastoreado por um pastor para eu ser crente em Jesus? Para eu ser salvo, melhor dizendo? Tem que estar no corpo, né, Fábio? E a gente que faz parte do corpo não consegue viver longe da comunhão. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com pessoas que acabaram de se converter e pronto, não foram libertas, outras estão, na verdade todos nós estamos no processo de santificação, mas é interessante esse texto de Hebreus 10, 24, cadê? Ele diz assim, e consideremos uns aos outros, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, antes admoestemo-nos uns aos outros. Como a gente já disse aqui, demonstrar é o quê? Exortar. Se está precisando de exortação é porque a pessoa está desalinhada, certo? Sim. Então a Bíblia já é clara que nós vamos congregar com desalinhados.
A outra expressão é outra expressão que é já do versículo 24, o versículo anterior. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor. Se está falando que é para estimularmos as pessoas ao amor, é porque é fato que estarão pessoas lá no nosso meio sem amor. E também diz, estimulemos ao amor e às boas obras. Isso também significa que haverão pessoas lá no nosso meio que não terão boas obras, terão más obras, né? E a Bíblia está falando para a gente congregar com estas. Agora, congregar com a nossa família é muito simples, né? Poxa, congregar com eles, a gente conhece, a gente ama. A gente que decidiu ter os filhos, por exemplo, o casamento também. Eu decidi casar com essa mulher. Agora, congregar com alguém que a gente não decidiu, que não é filho, não é esposa, a gente não namorou, não fizemos pacto de viver felizes para sempre. Aí, esse é o desafio. E é possível ser salvo sem congregar? Claro, eu creio nisso, sim. Então, por que a necessidade de congregar se eu posso ser salvo sem congregar? Cara, é mais a questão de ser discípulo, né? Eu decido fazer parte do corpo, ser um membro do corpo e não estar inoperante. É ser útil. É ser útil. Eu não sou uma mão mirrada se o membro for a mão. Eu não sou uma perna que não ajuda o corpo em nada, pelo contrário, só atrapalha. Se uma perna não funciona, além de não ajudar, ela de certa forma embarga o crescimento, o avanço da igreja. Então é uma questão de decisão, né? Alguns dizem que fazem a obra de Deus sem congregar. Eu não consigo, porque nós só conseguimos fazer algo grande se for junto, Fábio. Sim. É até contra a lógica, é até subestimar a inteligência. Alguém que diz que faz a obra de Deus sem congregar, sem estar junto, entendeu? Sem estar unindo forças. Não há possibilidade. Isso aí é uma questão até óbvia. É preciso fazer parte do corpo, né? Pelo menos para fazer o negócio acontecer, o reino de Deus se tornar abrangente. Uma mão fora do corpo não sobrevive. Não é uma mão fora do corpo, mão fora do corpo não vai sobreviver. Mas o corpo pode sobreviver sem uma mão, certo? Certo. Uma perna fora do corpo não vai sobreviver. Mas o corpo sem uma perna pode sobreviver. Então, se eu sou um membro fora do corpo, eu sou inútil. E é um perigo terrível, né? É o perigo da apostasia. Perigo da apostasia. Alguns se desviaram da fé. A Bíblia chega a usar a expressão, na carta de 1 Timóteo, alguns naufragaram na fé. Só naufraga quem está dentro do barco, né? Sim. Mas, poxa, está sempre ali no limite, na proa, achando que está... quem não quer cair, não ande em lugar escorregadio, não ande em lugar perigoso. Para que correr esse risco se a gente tem o corpo de Cristo e podemos lá ser estimulados ao amor, às boas obras, podemos lá ser exortados, ser convidados para perto? Para quê? Eu acho que não há necessidade. É uma questão até de inteligência espiritual, você querer estar perto, com todas as dificuldades de estar dentro da arca, mas fora da arca é muito pior. É, verdade. Pastor Anselmo, o senhor hoje está desenvolvendo um trabalho de excelência no reino através da CME, Catedral Mundial da Esperança. Em Portugal. Você desenvolve um trabalho de missão transcultural, não é isso? Qual o desafio? O que seria essa expressão missão transcultural que é desconhecida por muita gente ainda? Sim. É fazer missão em outra cultura, né? É transicionar para uma cultura que não é propriamente a sua. Isso é muito desafiador, cara. Apesar de o idioma ser o mesmo, é muito desafiador. É muito desafiador porque os costumes são bem diferentes. Você já está aqui o quê? A segunda vez, Fábio? Segunda vez. Segunda vez. Tenho certeza que é a primeira vez que você veio e não vai parar por aí. Eu estou aqui há 9 anos e consigo ficar mesmo perplexo com algumas diferenças que ainda eu encontro e acredito que sempre vou encontrar. Então é desafiador. Portugal é um campo missionário.
A gente costuma dizer que o Brasil é um país de terceiro mundo com igrejas de primeiro mundo. E Portugal é um país de primeiro mundo com igrejas de terceiro mundo. Falei certo ou não? Falei certo? Sim, Brasil... Esses trocadilhos assim eu sempre me enrolo. Brasil, país de terceiro mundo com igrejas de primeiro mundo. De primeiro mundo. Portugal, um país de primeiro mundo com igrejas de terceiro mundo. Sim, financeiramente falando. Então é um desafio. Tem mais a cultura que é diferente da nossa. A gente tem que procurar entender eles sem perder a nossa essência, que eu acho que aí é uma linha muito tênue, né? Que a gente precisa achar o equilíbrio sem perder a nossa essência. Quando eu cheguei aqui, Fábio, em Portugal, eu queria mesmo falar como os portugueses, eu queria fazer tudo que eles fazem, principalmente na igreja e tal, para poder ganhar eles. Eu comecei a perceber que eu não estava ganhando eles. O que eu estava fazendo era espantando os da minha cultura, os brasileiros. Estava ficando sem ninguém, na verdade. Foi aí que eu li aquele versículo que está em Gálatas, que a Bíblia diz assim, que na igreja de Jesus não há judeu. Nem grego. Nem grego. Não há homem. Também não há mulher. Não há escravo. Também não há senhor. Então o que há? Todos nós somos um em Cristo Jesus. Ou seja, todos são membros. Então eu parei de querer falar como eles, ser exatamente como eles. Claro que a gente precisa se aculturar, entendê-los, o modo como eles se movem, o modo como eles entendem a palavra, a mensagem. Mas foi aí, Fábio, aqui em Leiria isso aconteceu, que o negócio desenvolveu. Quando eu passei a ser eu mesmo. Claro, não com aquele estilão de pregador do Brasil, pregador itinerante, que a gente era, você é. Você é pregador itinerante ainda, não é? Eu Pronto. tento. Tá lá, né? Exato. Não com esse jeitão todo, porque isso realmente assusta eles. E depois de algum tempo aqui a gente até dá razão para eles, porque a gente grita demais, né, cara? Grita. A gente grita demais e corre. Eu nem tanto, né? Mas tem uns pregadores pentecostais que gritam aí, né? Tem alguns que não dá para trazer, não, porque realmente... Até os brasileiros se assustam, né? Até os brasileiros que já estão acostumados, aculturados. Fora aqueles também que falam e você não entende nada, né? Parece um cachorro raivoso, né, Marão? Não, fala a verdade. Para começo de conversa, né, Fábio? O tempo deles na missa, quando vão, né? Porque alguns dizem que são católicos, mas não vão sempre na missa. Quando vão é de 40 minutos, né? Aí vem para o nosso culto que é de 2 horas. Então só aí já dá um choque. Aí chega alguém pregando e o pregador brasileiro tem esse fervor, essa ousadia, né? E a gente entende, mas eles parece, na visão deles, eu acho que eles veem assim, o cara tá brabo comigo, entendeu? Então a gente precisa achar um meio termo. E mesmo achando o meio termo, mesmo se aculturando, nós não vamos conseguir. Nós temos dificuldade. Eu como pastor brasileiro, minha esposa como pastora brasileira, casal, nós temos dificuldade de ter português. E as igrejas protestantes portuguesas? As igrejas evangélicas? Deve ter igreja evangélica portuguesa pentecostal, não tem? Sim, tem muitas. E aí? Muito boas, sim. Como que... Sim, então, aí fica mais fácil. Mas eles conseguem alcançar os nativos, essas igrejas? Consegue. A que mais alcança aqui é a Universal, né? Consegue, sim. Pronto. Por que pronto? Não falei nada, não. Falou engraçado. Tá desestabilizado, pastor Anselmo. O que tem a Universal? Não, vamos falar da portuguesa, né? Vamos. A igreja portuguesa consegue, mas assim, existe uma resistência espiritual, né, cara? O ateísmo aqui é muito forte, o catolicismo é muito forte. Então, existe uma resistência espiritual. Porém, eles conseguem naturalmente abraçar mais portugueses, se comunicar melhor com os portugueses do que nós, claro, porque são pastores portugueses. Agora, nós ganhamos portugueses, cara. Às vezes, o que a gente não consegue é manter eles. É fazer com que eles fiquem com a gente. Alguns aceitam Jesus com a gente e vão para a igreja portuguesa. E amém, né? O importante é que eles estão servindo, congregando, tal, cultuando a Jesus. Mas o que afasta eles de uma igreja brasileira? A gente está sempre batendo nessa tecla, porque eu acho que o pastor que está numa missão transcultural, como é o nosso caso aqui, nós temos que fazer isso, bater sempre nessa tecla.
entende? De saber o modo que se fala, o tom que se fala, expressões que para nós tá tudo bem, que agora eu não consigo lembrar de uma, mas para eles é agressivo, assim como tem expressões que para eles tá tudo bem. Aliás, tem mais expressões para eles que tá tudo bem, e para nós o brasileiro se escandaliza, se choca e xinga, mas o português diz, mas eu não tô, entendeu? Parece às vezes que eles estão brigando, mas não, é natural, é o jeito deles, assim como nós também temos o nosso. E a gente tá sempre batendo nessa tecla. Aliás, a Bíblia, ela nos ensina a ser cordiais, né? A Bíblia nos ensina a ser éticos. A Bíblia nos ensina dessa maneira. Então a gente fala muito disso. Só que sempre chega alguém novo, né? Sempre chega um brasileiro novo, desavisado. Alguém que não recebeu instrução nenhuma. Numa célula, por exemplo, onde as pessoas têm liberdade para falar, se comunicar. E pronto. Aí, às vezes, joga tudo por água abaixo, aquilo que a gente vem construindo. Mas a gente não pode desistir. Temos que continuar batendo nessa tecla. Mais uma coisa que eu vejo aqui, pastor Anselmo, é que em Portugal está tendo muita igreja. Mas são muitas igrejas brasileiras. Isso é bom, benéfico, prejudicial. Você vê isso como um início de um avivamento em Portugal, um início de um avivamento que pega a Europa, porque não é só em Portugal, está tendo igrejas brasileiras em muitos países aqui, até na Inglaterra, que é berço de grandes avivamentos, né? A Inglaterra exportou missionários avivalistas para o mundo. E agora está tendo muitas igrejas brasileiras na Inglaterra, em muitos países europeus. Seria isso o início de um avivamento a partir dessas igrejas brasileiras aqui? Ou essas igrejas brasileiras que estão localizadas nesses países europeus está afastando mais ainda os nativos de querer conhecer o Evangelho, de querer conhecer a Cristo e as Sagradas Escrituras? Cara, eu acho que pronto, todos aqueles que vêm com a visão de Deus, claro, são muito bem-vindos e têm que cumprir o propósito, né? Tem que cumprir aquilo que Deus deu para cada um. E tá claro a alguém que vem com a visão de Deus. Não estou falando para ganhar português, mesmo que ganhe brasileiros ou só brasileiros. Ok, vindo com a visão de Deus, isso é que importa. O problema é quando não se vem com uma visão de Deus, quando está apenas com o desejo do 6 por 1. De estar na frente, de querer ser do o protagonista, poder. como a gente falou, do poder, exato, de ser do o titular do euro, sei lá quais são as intenções. Aí que está o problema, porque, cara, aí bagunça tudo, né? Mas qual seria a visão certa, de forma detalhada, que uma igreja que alcançaria realmente os nativos? Qual seria essa perspectiva de uma igreja que daria certo aqui, ou de alguém que vem para plantar uma igreja? Eu acho que o que a gente precisa fazer melhor é alguém, claro, sempre tem alguns que aceitam Jesus com a gente, ficam com a gente e até cria laços e prefere. Então, acho que o que a gente precisa fazer é investir nesses, entende? Investir nesses portugueses que estão aceitando Jesus, investir nesses para que eles façam, dê continuidade à obra do Senhor, aos da sua cultura. Precisamos investir mais nesses, entende? Agora, quanto às igrejas que estão chegando, seria bom que as pessoas, os pastores que talvez tenham desejo de ter uma igreja na Europa, que eles conhecessem a cultura, que eles viessem, ficassem bons anos aqui servindo, ajudando um outro pastor que já está aqui. Somando com outro pastor, anos. Né? Sim, porque quando a gente chega sem conhecimento algum da cultura, né, a gente acaba, às vezes, mais atrapalhando do que ajudando. Então, eu acho que se as pessoas viessem com o propósito de ajudar pessoas, salvar almas mesmo. Porque no Brasil se tem uma expressão, né? Até muitos profetas promovem isso. Eu vou te enviar para as nações. Eu vou te enviar para as nações. Mas pronto, as pessoas chegam aqui, vêm para as nações, Portugal, Inglaterra, Suíça, mas só ficam nas nações, né? Alguns até se desviam aqui, ou seja... Largam família, né? Tem gente que abandona a família. Exato. Né? Nunca foi almas, nunca foi pessoas.
foi a Torre de Belém, os Alpes Suíços, a Torre Eiffel, enfim, o Big Ben, mas nunca foi as nações, ou melhor, nunca foram as pessoas, sempre foi as nações. Que Deus nos ajude a sondar o nosso coração, entende? Por que nós estamos fazendo alguma coisa, exercendo o ministério? Por quê? Por quê? De onde nasceu isso? Qual é a fonte que emana tudo isso? É mesmo amar as pessoas ou é poder ou qualquer outro desejo, qualquer ânsia? É um chamado ou um anseio humano? Pois né? é. Pastor Anselmo, durante a nossa conversa aqui, alguma pergunta que tu gostaria de responder, mas eu não te fiz? Cara, acho que não. Acho que tá tudo ok. Perguntou até demais. Obrigado pela ótimo. aceitação do convite. Obrigado por essa conversa boa. Ficaria mais tempo, horas aqui conversando contigo. Eu que agradeço. Provocando e extraindo o máximo daquilo que você carrega. Mas é bom que fica mais conteúdo para o próximo podcast, tá bom? Tá Gratidão. bom, meu querido. Obrigado, tá? Pela aceitação do convite. Você está no Eu Acredito Podcast. Este é mais um episódio. Hoje recebendo aqui o pastor Anselmo Fernandes. Eu espero de todo o coração que esse conteúdo tenha trazido informação, tenha edificado a tua fé e tenha abençoado a sua vida. Eu estou na cidade de Montijo, em Portugal, diretamente dos estúdios Sângelo Cast, e a técnica aqui hoje é o Samuel. Olha ali, ó, bonitão, Samuel. Você precisa ver o bigodinho do Samuel, tá? E também o Daniel. Olha ele ali, ó. São parecidos demais, não são, Sam? São mesmo. São parecidos demais. O O Alejandro tá dormindo, olha lá. Meu Deus do céu. Olha isso, gente. Ele falou antes de começar que o sonho dele é se aposentar. Se aposentou, olha lá, ó. Quer ver? Eu vou deixar ao vivo aqui que eu vou captar ao vivo. Olha ali, ó. Capital, irmão. Quer ver, ó? Olha só. Ó, pressão, ó. Alejandro! Ixi, é pesado, hein, varão? Meu Deus. Meu Deus. Saí daqui frustrado, mano. E nós Você encerramos dorme no esse meu episódio podcast. desse jeito. O meu assessor ali, ó, cochilando. O papo tava chato assim, irmão? Muito bom. Eu vou nessa, fique com Deus e até a próxima. Estaremos aqui em outros episódios do Eu Acredito Podcast. Até mais.